O ignorado amor. Théophile Gautier. Amor e Equilíbrio Audiobook. Terceira parte. Final. Capítulo 12. As palavras humanas não podem descrever a sensação de uma alma que, livre de sua prisão corporal, passa desta vida a outra, do tempo à eternidade, do finito ao infinito. Meu corpo imóvel, já revestido da palidez esverdeada da morte, jazia sobre o leito funerário, cercado das religiosas em prece, e eu me sentia na situação da mariposa ao sair do casulo, invólucro vazio, despojo informe que abandona para abrir suas asas recentes à luz desconhecida e subitamente revelada. A uma intermitência de sombra profunda, seguira-se uma ofuscação de luzes, um desdobramento de horizontes, o desaparecimento de todos os limites, de todos os obstáculos que me embriagavam, de uma alegria indizível. Erupções de sentidos novos faziam-me compreender os mistérios impenetráveis ao pensamento e aos órgãos terrenos. Desembaraçada dessa argila submissa às leis da gravidade, que faziam de mim, há tão pouco, um peso morto, eu me lançava numa alacridade indizível, no insondável éter. As distâncias não existiam para mim e o meu simples desejo tornava-me presente onde eu desejava estar. Traçava grandes círculos num voo mais rápido que a luz, através do azul vazio dos espaços, como para tomar posse da imensidade, cruzando com pequenas multidões de espíritos. Uma luz formigante, esplendente como uma poeira diamantina, formava a atmosfera. Cada grão daquela areia faiscante, alma, desenhava correntes, remoinhos, ondulações, frisos, como nessa poeira impalpável que se espalha sobre as mesas de harmonia para fazerem-se estudos das vibrações sonoras, nos quais todos os movimentos causavam recrudescência de esplendor. Os números que os matemáticos fornecem ao cálculo, e que se perdem nas profundezas do infinito, não poderiam, com seus milhões de zeros, ajuntando sua colossal potência à cifra inicial, dar uma ideia, ao menos aproximativa, da espantosa multidão de almas que compõe aquela luz que difere tanto da luz material quanto o dia difere da noite. As almas que passaram pelas provas da vida, depois da criação do nosso mundo e dos demais orbes do universo, juntavam-se às almas em expectativa, as almas virgens que aguardam sua vez de reencarnar num corpo, sobre um planeta de qualquer sistema. Reive-as suficientes para habitar, durante milhares de anos, todos esses universos. Aquelas almas, ainda que dessemelhantes em essências e aspecto, segundo o mundo que deveriam habitar, apesar da infinita variedade de seus tipos, lembravam a imagem divina, feitas todas à semelhança do Criador. Tinham por mônada constitutiva a centelha celeste. Eram brancas como o diamante, outras coloridas como o rubi, a esmeralda, a safira, o topázio e a ametista. À falta de outros termos, que você não poderia compreender, emprego esses nomes de pedras, vis cascalhos, cristais opacos, negros como o piche, dos quais, os mais brilhantes, seriam simples borrões, em contraste com os esplendores viventes. A Via Láctea rolava pelo céu como um arroio de sóis em fusão. As estrelas que eu via, em sua forma e tamanho real, na sua enormidade, da qual a imaginação do homem não poderia fazer quaisquer ideias, cintilavam com intensidades inenarráveis. Por detrás destas e entre seus interstícios, a profundidades mais e mais vertiginosas, eu percebia outras e outras ainda, de maneira que o fundo do firmamento não aparecia em nenhuma parte e eu poderia acreditar-me encerrada numa prodigiosa esfera, toda constelada de astros em seu interior. Suas luzes, brancas, amarelas, azuis, verdes, vermelhas, atingiam intensas luminosidades que fariam parecer escuras as claridades do nosso sol, e que os olhos de minha alma suportavam sem dificuldade. Ia e vinha, subia e descia, percorrendo, numa fração de segundo, milhões de léguas através das luzes de auroras, de reflexos irisados, irradiações de ouro e prata, fosforescências diamantinas, arremessos estelares, em todas as magnificências, todas as bem-aventuranças, todas as maravilhas da luz divina. Ouvia a música das esferas, cujo eco chegou aos ouvidos de Pitágoras. Com uma harmonia ressonante, forte como o trovão e doce como o som da flauta, o nosso mundo, arrastado pelo astro central, circulava lentamente nos espaços.
Com um único olhar vislumbrei todos os planetas, de Mercúrio a Netuno, descrevendo suas elipses, acompanhados de seus satélites. Uma rápida intuição revelou-me os nomes porque são denominados no céu. Conhecia-lhes a estrutura, a finalidade. Nenhum segredo de suas vidas prodigiosas me estava oculto. Lia no livro aberto o poema de Deus, que tem por letras sóis, e que não me é possível explicar-lhe em algumas páginas. Você ainda vive entre as trevas inferiores e seus olhos se cegariam às luzes fulgurantes. Apesar da inefável beleza do maravilhoso espetáculo, eu não esquecer a terra, o pobre mundo que acabara de deixar. Meu amor, vencendo a morte, seguia-me no além, e eu via, com uma volúpia divina, uma felicidade radiosa, que você não amava a ninguém, que sua alma era livre, e que poderia ser minha para sempre. Certifiquem-me, então, do que pressentira. Nós estávamos predestinados um ao outro. Nossas almas formavam um casal celeste. Mas essas duas metades, para se reunirem na imortalidade, devem se procurar mutuamente na vida, adivinharem-se sob os véus da carne, através das provas, dos obstáculos, dos desvios. Só eu sentir a presença da alma irmã e me lançara ao seu encontro, levada por esse instinto que não se engana nunca. Em você, a percepção, mais confusa, apenas pusera-o em guarda contra os laços dos amores vulgares. Compreendeu que nenhuma daquelas almas tinha sido feita para a sua, e, ardente sob uma aparência fria, reservava-se para um mais alto ideal. Graças à súplica atendida, pude levá-lo a conhecer esse amor que você ignorara durante minha vida, e eu espero poder inspirar-lhe o desejo de seguir-me à esfera que habito. Não se arrependerá disso, que pode ser a mais feliz união humana em comparação com a aventura de duas almas reunidas para sempre sob o amor divino. Até o momento supremo, minha tarefa limitou-se a impedir que o mundo o arrebatasse no seu torvelinho, separando-o de mim para sempre. O casamento prende neste mundo e no outro, mas você não amava a senhora de Imbercourt. Como espírito, podia ler no seu coração, e, por esse lado, nada tinha a temer. Entretanto, você poderia deixar-se levar, sem ver o ideal sonhado aparecer, por fadiga, indolência, desencorajamento, necessidade de resolver a situação, a união desaconselhável. Abandonando as zonas luminosas, desci a terra que vi passar por mim, rolando com sua pesada atmosfera e seus rebanhos de nuvens. Encontrei-o sem dificuldade e assisti, testemunha invisível, à sua vida, lendo o seu pensamento e influenciando-o sem que sentisse. Por minha presença, da qual você não suspeitava, eu afastava as ideias, os caprichos, os desejos que pudessem desviá-lo da sua destinação. Pouco a pouco, desobriguei sua alma de todos os entraves terrestres. Para melhor guardá-lo, dotei seus apartamentos de um indefinível encanto, que o prende em casa. Sentia ao seu redor como que uma impalpável carícia, experimentava nos seus aposentos um inexplicável bem-estar. Parecia-lhe, sem que desse conta, que a sua felicidade estava encerrada entre estas quatro paredes, em que eu habitava. Um apaixonado que, por uma noite de tempestade, lê junto de um bom fogo o poeta preferido, enquanto a bem-amada adormecida repousa com um braço sobre a cabeça, na alcova profunda, entregue aos doces sonhos, a esse sentimento de íntima felicidade, de claustrura amorosa, nada é mais intenso, afora a dor de abandonar o teto adorado. O mundo inteiro está, para ele, fechado naquela alcova. Era preciso, pouco a pouco, prepará-lo para a minha aparição, para pôr-me, misteriosamente, em relação consigo. Entre um espírito e um vivo não iniciado, as comunicações são dificílimas. Um profundo abismo separa este mundo do outro. Eu o franqueara, mas isso só não bastava. Devia tornar-me sensível aos seus olhos ainda vendados, que só podiam ver o sobrenatural através do opaco das coisas. A senhora de Imbercourt alimentava ainda os seus projetos de casamento. Você ia muitas vezes à sua casa e ela se inquietava com o seu desinteresse. Substituindo a sua vontade adormecida, pela minha, filo escrever, acusando o bilhete daquela dama, a resposta em que se traíam seus secretos sentimentos e que tanta surpresa causou-lhe.
A ideia do sobrenatural despertou em você, e, mais atento, compreendeu que uma força misteriosa imiscuíra-se em sua vida. O suspiro que deixei escapar quando, apesar de minhas advertências, você resolveu sair, ainda que débil e vago como uma vibração de harpa eólia, perturbou-o profundamente, e fez nascer, em sua alma, indescritível simpatia. Nele adivinhou um acento de sofrimento feminino. Eu não podia ainda manifestar-me de uma maneira mais precisa, pois você não estava preparado. Então aparecia ao barão de Feroy, um discípulo de Swedenborg, um vidente, recomendando-lhe que dissesse a você aquela frase misteriosa que o pôs em guarda contra os perigos que corria e despertou-lhe o desejo de aventurar-se no mundo dos espíritos, para onde o chamava o meu amor. O resto você sabe. Devo voltar às alturas ou ficar aqui? E a sombra? Será ela mais feliz do que a mulher? Aqui, o impulso que fazia correr sobre o papel a pena que Maliverte segurava, terminou, e o pensamento do moço, anulado pela influência de espírita, retomou-lhe posse do cérebro. Leu o que acabara de escrever, inconscientemente, e aferrou-se à resolução de amar, unicamente e até a morte, aquela alma encantadora que tanto sofrera por ele em sua rápida passagem pela terra. Mas de que maneira nos comunicaremos? Indagou de si. Espírita me levará consigo às regiões em que vive ou volitará ao meu redor, visível apenas para mim? Responderá se eu lhe falar. E como poderei entendê-la? Eram questões difíceis de resolver. Assim, depois de tê-las meditado, Maliverte deixou-as, caindo num sono do qual foi tirado por Jaque que anunciava o barão de Feroy. Os amigos trocaram um aperto de mão, e o sueco, de bigodes cor de ouro pálido, afundou-se numa poltrona. Guy, venho sem cerimônias pedir-lhe um almoço, disse alongando os pés por sobre o guarda-fogo. Saí muito cedo e, passando por sua casa, ocorreu-me a fantasia de fazer-lhe uma visita quase tão matinal quanto a de um agente comercial. Fez bem, barão, foi um feliz capricho, respondeu Maliverte, fazendo soar a campainha com que chamava Jaque. Deu-lhe ordens para que servisse o almoço com 2 talheres. Parece, meu caro Guy, que você não se deitou, disse o barão, observando as velas gastas até o fim e as folhas escritas, esparramadas sobre a mesa. Trabalhou esta noite? É um romance ou um poema? Talvez um poema, respondeu Maliverte. Mas não é da minha lavra. Apenas sustive a pena, dirigida por uma inspiração superior à minha. Compreendo, respondeu o barão. Apolo ditava, Homero escrevia. Esses versos são os melhores. Este poema, se assim pode ser chamado, não está em verso e não foi um deus mitológico quem o ditou. Perdão, esquecia-me de que você é um romântico e que, em sua presença, é preciso deixar-se Apolo e as musas no dicionário de Chompré ou nas cartas a Emily. VOC, afinal de contas, meu caro barão, foi o meu mistagogo, meu iniciador nos mistérios do sobrenatural. Não tenho motivos para lhe ocultar que estas folhas, ao pé da letra, como dizem os impressores, foram escritas, a noite passada, por um espírito interessado em mim e que parece ter conhecido você na Terra, pois mencionou-o na sua narrativa. Você serviu de médium, pois as relações entre sua pessoa e os espíritos não estão ainda bem estabelecidas, redarguiu o barão de Feroy. Mas logo não mais terá necessidade desses meios lentos e grosseiros de comunicação. Suas almas se penetrarão pelo pensamento e o desejo, sem nenhuma ajuda exterior. Jaque veio anunciar que o almoço estava servido. Maliverte, perturbado com a estranha aventura, com a sorte no amor de além-túmulo, que o próprio Dom Juan invejaria, apenas tocou os pratos apresentados. O barão de Feroy serviu-se, mas com uma sobriedade swedenborgiana, pois aquele que deseja viver em comunicação com os espíritos deve desligar-se, o mais possível, da matéria. Você tem um excelente chá, disse o barão. Verde, com pontos brancos, colhido depois das primeiras chuvas da primavera, e que os mandarins bebem sem açúcar, a pequenos goles, nas taças envolvidas em filigranas, com medo de quebrar as unhas. É a bebida, por excelência, dos sonhadores. A excitação que produz é toda intelectual. Nada age mais rapidamente sobre o pensamento humano.
Nada predispõe melhor a visão das coisas que o vulgo não percebe. Se vai mesmo viver, daqui por diante, nas esferas imateriais, recomendo-lhe essa beberagem. Mas você não me está escutando, caro Guy, e eu não condeno a sua distração. Uma situação tão nova deve preocupá-lo fortemente. Sim, confesso, respondeu Maliverte. Sinto-me numa espécie de embriaguez e me pergunto, a mim mesmo, a cada instante, se não estarei sendo vítima de uma alucinação. Abstenha-se dessas ideias, que poriam o espírito em fuga para sempre. Não procure explicar o inexplicável. Abandone-se com uma fé, uma submissão absoluta, à influência que o guia. A menor dúvida ocasionaria uma ruptura e você se lamentaria em eterno arrependimento. Uma permissão, raramente concedida, reuniu no além almas que não se encontraram na vida. Aproveite-a, e mostre-se digno de semelhante aventura. Eu serei digno, você verá. E não farei espírita sofrer outra vez as dores que lhe aflige, ainda que inocentemente, quando vivia neste mundo. Penso, neste momento, em suas confissões. Aquela alma adorável não me quis dizer o nome que tinha na terra. Você quer sabê-lo? Vá ao cemitério Père Lachaise, suba a colina, e, junto da capela, verá um túmulo de mármore branco, sobre o qual está esculpida uma cruz deitada, com os braços coroados de rosas e folhas, obra-prima de um cinzel famoso. No medalhão formado pela coroa, uma breve inscrição lhe dirá o que não estou autorizado formalmente a dizer-lhe. A tumba, na sua linguagem muda, falará em meu lugar, muito embora esta seja, ao meu parecer, uma curiosidade inútil. Que importa um nome terrestre quando se trata de um amor imaterial? Mas você ainda não está de todo desembaraçado das ideias humanas. Concebe-se sua curiosidade. Não faz muito tempo que deu o primeiro passo para fora do círculo que encerra a vida ordinária. O barão de Feroy foi-se embora. Guy se vestiu, fez atrelar a carruagem e correu às casas de flores mais renomadas em busca de um punhado de lilazes brancos. Estava-se em pleno inverno. Teve muito trabalho para encontrá-los. Mas, em Paris, o impossível, quando se pode pagá-lo, existe. Conseguiu-o, pois, e subiu a colina, o coração palpitando, os olhos úmidos. Alguns flocos de neve, ainda não fundidos, brilhavam como lágrimas de prata sobre as folhas sombrias dos seixos, ciprestes, pinheiros e eras, e se depositavam sobre os muros brancos, as molduras dos túmulos, os braços das cruzes fúnebres. O céu estava abaixo, de um cinzento amarelado, pesado como chumbo, um céu feito para se estender sobre um cemitério. O noroeste áspero gemia sibilando pelas ruas de monumentos feitos à estatura dos mortos e medidos no nada humano. Em pouco tempo alcançou a capela e, não muito distante dela, num quadrado de era irlandesa, viu a branca sepultura que uma leve camada de neve tornava mais alva ainda. Inclinou-se sobre a grade e leu esta inscrição, gravada no centro da coroa de rosas. Lavínia Dalfidene, em religião irmã Filomene. Morta aos 18 anos. Estendeu os braços por sobre o gradil e deixou o ramo de lilazes cair sobre a inscrição. E, muito embora certo de ter sido perdoado, permaneceu alguns minutos junto ao túmulo, numa contemplação cheia de sonhos, o coração pesado de remorsos. Não fora o carrasco daquela pompa pura, que tão depressa voltara ao céu. Enquanto permanecia assim, apoiado sobre a grade do monumento, deixando correr as lágrimas que caíam mornas sobre o frio da neve, segundo a mortalha da tumba virginal, uma mancha delineou-se sob a cortina de nuvens acinzentadas. Como uma luz filtrada através de gases superpostas, diminuindo-lhes a escuridão, o disco do sol surgiu menos indistinto, pálido como uma lua, um sol feito para os mortos. Pouco a pouco a abertura dilatou-se e, por ela, um longo raio de luz escapou-se, visível sobre o fundo sombrio do nevoeiro, e veio iluminar, arrancar centelhas, na mica da neve, na coroa de rosas de mármore, no ramo de lilazes brancos. Na palpitação luminosa do raio, no qual dançava uma poeira gelada, Maliverte distinguiu uma forma esbelta e branca,
que se levantava da tumba como a fumaça ligeira de uma pira de prata, envolvida nas pregas flutuantes de um sudário de gases, semelhante ao manto com que os pintores vestem seus anjos. Dirigiu-lhe um sinal carinhoso com a mão delicada. Uma nuvem empanou o brilho do sol e a visão apagou-se. Murmurando o nome de Lavínia Dalfidene, Guy de Maliverte retirou-se. Retomando a carruagem, voltou a Paris, povoado por todos os lados de vivos, que não sabem serem mortos, pois a vida interior lhes falta. Capítulo 13. A partir daquele dia a existência de Maliverte dividiu-se em duas partes distintas, uma real, outra fantástica. Nada, aparentemente, mudara nele. Ia ao clube, frequentava a sociedade, era visto no Bois de Boulogne e no Boulevard. Se havia alguma representação interessante, assistia-a, e, vendo-o corretamente vestido, passeando por toda a parte, ninguém diria que o rapaz estava em comunicação com os espíritos e que, ao sair da ópera, entraria em contato com as misteriosas profundezas do universo invisível. Entretanto, quem o examinasse com mais atenção notaria que estava mais sério, mais pálido, mais magro e espiritualizado. A expressão do seu olhar não era a mesma. Quando estava distraído pela conversação, podia-se notar nele uma espécie de desdenhosa complacência. Felizmente, a sociedade só observa o que o seu interesse exige, e o segredo de Maliverte nunca foi suposto. Na noite que se seguiu à visita ao cemitério, que lhe havia revelado o nome terreno de espírita, esperando uma manifestação que desejava com todas as forças de sua vontade, ouviu, como gotas de chuva caindo numa bacia de prata, uma escala de piano. Olhou e não viu ninguém, mas esses prodígios já não o espantavam. De maneira a despertar a curiosidade e prender a atenção de Maliverte, alguns acordes soaram. Guy observava o piano. Aos poucos esboçou-se, num vapor luminoso, a sombra encantadora de uma menina moça. A imagem era, de princípio, tão transparente que os objetos, detrás dela, se desenhavam através dos contornos, como se vê o fundo de um lago através da água límpida. Sem tomar nenhuma forma material, ela se condensou em seguida, o suficiente para ter a aparência de uma figura viva, mas de uma vida tão ligeira, tão impalpável, tão etérea que parecia antes o reflexo de um corpo no espelho do que o próprio corpo. Certos desenhos de Prud'hon apenas esboçados, com contornos esfumados e perdidos, banhados de claro escuro, como que contornados de uma bruma crepuscular e cujas vestes brancas parecem feitas com raios de luar, podem dar uma ideia remota da graciosa aparição sentada ante o piano de Maliverte. Seus dedos, de um palor debilmente rosado, erravam sobre o teclado de marfim como borboletas brancas, apenas aflorando as teclas, mas produzindo o som com o leve contato que não dobraria a penugem de uma pluma. As notas, sem ser feridas, se escapavam sozinhas, cada vez que as luminosas mãos flutuavam sobre as teclas. Um vestido longo, branco, de uma musselina maravilhosa, 1000 vezes mais fina que os tecidos da Índia e do qual uma peça caberia no aro de um anel, caía em pregas abundantes à sua volta e se encrespavam aos seus pés como festões de espuma e neve. Sua cabeça, um pouco inclinada para frente, como se uma partitura estivesse aberta sobre a estante, descobria a nuca, onde se retorciam, com ondeados de ouro, pequeninos anéis de cabelos rebeldes e o início das espáduas nacaradas, opalinas, cuja alvura confundia-se com a do vestido. Entre os bandós palpitantes, agitados como por um sopro contínuo, luziam estrelas pequeninas. Do lugar em que estava, Maliverte vislumbrava uma orelha e parte de um rosto fresco, rosado, veludoso, de uma tonalidade que faria parecer suja a cor dos pêssegos. Era Lavínia, ou espírita, para conservar o nome que teve até aqui, nesta história. Rapidamente, ela virou a cabeça na direção de Guy, para assegurar-se de que estava atento e iniciar a execução. Seus olhos azuis brilhavam ternamente, tinham uma doçura celeste que penetrou em seu coração. Havia ainda alguma coisa de mulher no olhar do anjo. O trecho que ela executava era obra de um grande mestre, uma dessas inspirações em que o gênio humano parece pressentir o infinito e que Formulan, com energia,
ora os segredos dos postulados da alma, ora lhe despertam recordações do céu e dos paraísos de onde ela foi arrojada. Inefáveis melancolias suspiravam nele, ardentes preces borbulhavam, surdos murmúrios, as derradeiras revoltas do orgulho precipitado da luz à sombra. Espírita interpretava todos esses sentimentos com uma maestria que fazia esquecer Chopin, Liszt, Thalberg, todos os mágicos do teclado. Guy tinha a impressão de estar ouvindo música pela primeira vez. Uma arte nova revelava-se-lhe, e mil ideias desconhecidas agitavam-se no seu espírito. Aquelas notas despertavam nele vibrações tão profundas, tão longínquas, tão remotas que ele acreditava tê-las executado numa outra vida, depois esquecida. Espírita não só interpretava todas as intenções do mestre, mas exprimia o ideal que ele sonhara e que a enfermidade humana nunca lhe permitira atingir. Ela completava o gênio, aperfeiçoava a perfeição a qual juntava o absoluto. Guy levantou-se e dirigiu-se ao piano como um sonâmbulo que anda sem ter consciência de seus passos. Permaneceu de pé, o cotovelo apoiado no ângulo da caixa, os olhos presos, perdidos nos de Espírita. Aquele semblante era verdadeiramente sublime. A cabeça, que ela tinha erguido, um pouco atirada para trás, mostrava um rosto iluminado do esplendor de um êxtase. A inspiração e o amor brilhavam numa centelha sobrenatural em seus olhos, cujas pupilas azuladas quase desapareciam sob os cílios encurvados. A boca, entreaberta, deixava escapar um brilho de nácar, e o colo, banhado de transparências azuladas, como aqueles das cabeças de Guide, tinha a enfatuação da pompa mística. A mulher decrescia nela e o anjo crescia. A intensidade da luz que difundia era tão intensa que Maliverte foi obrigado a desviar a vista. Espírita apercebeu-se desse movimento e, numa voz mais harmoniosa e mais doce que a música que executava, murmurou: "Meu querido, esqueço que você está ainda retido à prisão terrestre e que seus olhos não podem suportar o mais débil raio da verdadeira luz. Mais tarde mostrar-me-ei tal como sou, na esfera para a qual seguirei consigo. Por enquanto, a sombra de minha forma mortal basta para manifestar-lhe minha presença. Assim você pode contemplar-me sem perigo." Por insensíveis transições, ela passou, da beleza sobrenatural, à beleza natural. Sua aparência imaterial condensou-se um pouco e uma nuvem láctea difundiu-se nos suaves contornos, melhor delineando-os, como a água na qual se junta uma gota de essência deixa ver melhor as linhas do cristal que a contém. Lavínia reaparecia através de Espírita, um pouco mais vaporosa, sem dúvida, mas com uma realidade suficiente a produzir uma ilusão. Ela parou de tocar piano e ficou olhando Maliverte, parado à sua frente. Um ligeiro sorriso errava nos seus lábios, um sorriso de celeste ironia e de uma malícia divina, cuidando consolá-lo da debilidade humana. E seus olhos, amortecidos pela intenção, exprimiam ainda o amor mais terno, tal, porém, o que uma jovem casta pode deixar transparecer, na terra, numa união permitida, e Maliverte pôde acreditar, durante alguns minutos, que se encontrava com aquela Lavínia que o havia buscado tanto durante a vida, e da qual tinham-no sempre distanciado os caprichos da fatalidade. Desvanecido, fascinado, palpitante de amor, esquecendo que tinha diante de si uma sombra apenas, ele acercou-se e, num movimento instintivo, quis tomar uma das mãos de Espírita, pousada ainda sobre o teclado, para levá-la aos lábios. Mas seus dedos fecharam-se sobre si mesmos, sem nada encontrar, como se tivessem passado através da neblina. Muito embora nada tivesse a temer, Espírita recuou com um gesto de pudor ofendido. Logo, porém, o seu sorriso angélico reapareceu e ela ergueu, à altura dos lábios de Guy, que sentiu como que uma indefinível frescura, um perfume sutil e delicioso, a mão feita de transparência e luminosidade rosada. Não pensava que já não sou mais uma moça terrena, mas uma alma, uma sombra, um vapor impalpável que não tem nenhum dos sentidos humanos. E o que Lavínia talvez lhe recusasse, Espírita concede, não com voluptuosidade, mas como um sinal de amor puro e de união eterna, disse ela com uma voz que não era formulada por palavras, mas que Guy entendia no fundo de seu coração.
E ela permitiu que, por alguns instantes, sua mão fantástica permanecesse sob os beijos imaginários de Guy. Depois voltou ao piano e fez jorrar do teclado uma melodia de força e doçura incomparáveis, na qual Guy reconheceu uma de suas poesias, a que apreciava mais, transposta da língua do verso à linguagem da música. Era uma composição na qual desdenhava as alegrias vulgares e se lançava num voo desesperado para as esferas superiores em que o desejo do poeta é, finalmente, satisfeito. Com uma intuição maravilhosa, Spirita ia além das palavras, ao que fica inédito na frase melhor construída, ao mistério, à intimidade, à profundidade das coisas, à secreta aspiração que não se confessa nem a si mesma, ao indizível, ao inexprimível, ao desideratum do pensamento, ao fim de seus esforços. Mas, naquele bater de asas que se elevavam no azul, num impetuoso arremesso, ela abria o paraíso dos sonhos realizados, das esperanças cumpridas. Spirita estava de pé sobre o solo luminoso, numa cintilação que faria empalidecer os sóis, divinamente bela e, entretanto, humanamente terna, abrindo os braços à alma sedenta do ideal, fim e recompensa, coroa de estrelas, taça de amor, Beatriz só encontrada do outro lado do túmulo. Numa frase transbordante da mais pura paixão, disse, com divinas reticências e pudores celestiais, que ela própria, no descanso da eternidade e no esplendor do infinito, satisfaria a todos aqueles anseios insatisfeitos. Prometia ao gênio a felicidade e o amor, mas de tal maneira que a imaginação elo homem, mesmo em relação com um espírito, não poderia conceder. Depois daquele final, levantou-se. Suas mãos não fizeram mais o simulacro de aflorar o teclado, mas as melodias escapavam-se do piano em vibrações visíveis e coloridas, difundiam-se na atmosfera do aposento em ondulações luminosas como aquelas que anunciam o aparecimento de uma aurora boreal. Lavínia desaparecera e Spirita voltara, porém mais majestosa, cercada de uma vívida luz. As pregas do seu vestido flutuavam no vazio. Depois um sopro superior arrebatou-a e Maliverte encontrou-se sozinho, num estado de exaltação muito fácil de ser compreendido. Mas, pouco a pouco, a calma retomou-lhe e um langor delicioso sucedeu à exaltação febril. Sentia essa satisfação que experimentam tão raramente os poetas, e, dizem, os filósofos, de serem compreendidos em toda a sua delicadeza e nas profundezas do seu gênio. Que deslumbrante e radioso comentário Spirita fizera daquela composição em versos, da qual, ele, o autor, compreendera tão bem o sentido e o alcance. Como aquela alma se identificava com a sua. Como aquele pensamento penetrava o seu pensamento. No dia seguinte quis trabalhar. Sua verve, extinta há muito tempo, reanimava-se, e as ideias apresentavam-se, tumultuosamente, no seu cérebro. Horizontes ilimitados, perspectivas sem fim, abriam-se ante seus olhos. Um mundo de sentimentos novos se agitava no seu peito e, para exprimi-lo, era preciso que a língua desse mais do que era capaz de dar. As velhas formas, os moldes antigos estilhaçavam-se e, algumas vezes, a frase em fusão saltava e transbordava em centelhas esplêndidas, semelhantes aos raios das estrelas partidas. Jamais se elevara a semelhantes alturas, e os maiores poetas teriam assinado o que ele escreveu aquele dia. Como uma estrofe acabara, passava a seguinte e, distraidamente, deixou os olhos correrem pelo ateliê. Viu Spirita, meio estendida sobre o divã, a mão no queixo, o cotovelo apoiado num coxim, as pontas dos dedos afilados brincando entre os anéis loiros dos cabelos, mirando-o entre amorosa e contemplativa. Parecia estar ali desde há muito tempo. Não quisera, porém, revelar sua presença para não interromper o trabalho de Guy. Por uma misteriosa afinidade sentia o pensamento de seu amado, seguia-o no seu voo e mesmo ultrapassava-o, porque não apenas via, mas previa. Ela disse, completa a estância inacabada, a qual ele ainda procurava o remate. Aquele trabalho, como se pode facilmente imaginar, era-lhe dirigido. De que outro assunto poderia tratar Maliverte? Embevecido no seu amor por Spirita, esquecia-se da terra e se arremessava ao céu, tão alto, tão longínquo que as asas presas nas espáduas humanas não podiam alcançar.
Isso é formoso, ela disse, com uma voz que ressoava no coração de Maliverte sem lhe chegar aos ouvidos, como os ruídos comuns. Mesmo para um espírito, isso é belo. O gênio é, verdadeiramente, divino. Ele cria o ideal, entrevê a beleza superior, a eterna luz. Até onde não chegam as asas impulsionadas pela fé e pelo amor. Mas é preciso voltar, descer às regiões em que o ar é respirável pelos pulmões mortais. Todos os seus nervos vibram como as cordas da lira, sua fronte produz nuvens de fumo, como um incensário. Luzes estranhas, luzes febris brilham nos seus olhos. Requeie a loucura, o êxtase toca-a. Acalme-se e, se me ama, viva ainda a vida humana. Eu quero que seja assim. Para obedecê-la, Maliverte saiu e, muito embora os homens já não lhe parecessem mais que sombras longínquas, fantasmas com os quais não tinha relações, misturou-se com eles. Pareceu interessar-se pelas novidades e pelas murmurações do dia, e até sorriu à descrição do prodigioso costume que levava MLLE. No último baile das impuras, chegou a jogar uma partida de whist na residência da velha duquesa de C. Tudo, porém, lhe era indiferente. Apesar dos seus esforços em se apegar à vida, uma atração imperiosa arrastava-o para fora da esfera terrestre. Queria andar e sentir-se elevar. Um desejo irresistível consumia-o. As aparições de espírita não lhe bastavam mais e sua alma lançava-se ao seu encalço quando se ia embora, como que ensaiando separar-se do corpo. Um amor excitado pelo impossível, no qual caldeava ainda qualquer coisa do fogo terrestre, devorava-o e se agarrava à sua carne como a pele de Hércules à túnica envenenada de Nessos. Não pudera ainda despojar-se, completamente, do revestimento humano. Não era possível estreitar nos braços o fantasma etéreo de espírita, mas aquele fantasma representava a imagem de Lavínia, com uma aparência de beleza suficiente para extraviar o amor e fazê-lo esquecer que a forma adorável, de olhos plenos de ternura, a boca voluptuosamente sorridente, não era, afinal de contas, mais que uma sombra, um reflexo apenas. Guy via, a toda hora do dia e da noite, à sua frente, a alma adorata, às vezes como um puro ideal sob a imagem de espírita, outras sob a aparência mais humanamente feminina de Lavínia. Às vezes volitava em torno de sua cabeça como um anjo, outras, como uma namorada em visita, aparecia-lhe sentada na grande poltrona, recostada no divã, apoiada à mesa. Dava a impressão de estar examinando os papéis espalhados sobre a escrivaninha, respirava o perfume das flores nas jardineiras, abria livros, tirava argolinhas do interior de uma jarra de ônix posta sobre a lareira, e se entregava às brincadeiras amorosas que se permitem a uma jovem que entra por acaso nos aposentos de seu noivo. Espírita comprazia-se mostrando-se tal como fora sob o nome de Lavínia, fazendo o mesmo que faria esta, em semelhantes ocasiões, se a sorte tivesse favorecido o seu amor. Ela revivia, depois da morte, capítulo por capítulo, o seu casto romance de pensionária. Com um pouco de vapor colorido, reproduzia suas toaletes de outrora, colocando no cabelo a mesma flor ou o mesmo adereço. Sua sombra readquiria as graças, as atitudes, as poses do corpo virginal. Ela queria, provando que a mulher não desaparecera de todo no espírito, que Maliverte a amasse, não apenas com um amor póstumo dirigido à alma, mas como fora durante a vida terrena, quando procurara nos italiens, no baile, na sociedade, a ocasião sempre frustrada de vê-lo. Se seus lábios não encontrassem o vazio quando, tomado de desejos, maluco de amor, ébrio de paixão, tentava, esquecido, uma inútil carícia, poder-se-ia acreditar que ele, Guy de Maliverte, havia realmente desposado Lavínia Dalfidene, de tal maneira a visão era perfeita, colorida e viva. Em consonância de perfeita simpatia, ouvia, interiormente, mas como num colóquio real, a voz de Lavínia, com o seu timbre jovem, fresco, argentino, respondendo às efusões ardentes com castas e pudicas ternuras. Era um verdadeiro suplício de Tântalo. Era uma taça cheia de água gelada que se lhe aproximava dos lábios ardentes, estendida por uma mão amorosa, mas da qual nem ao menos as bordas podia alcançar.
Os curtos intervalos durante os quais Espírita deixava-o, sem dúvida chamada por uma ordem inelutavelmente pronunciada, vinda de, lá onde se pode o que se quer, tornavam-se-lhe insuportáveis. E quando ela desaparecia, sentia vontade de quebrar a cabeça de encontro à parede que se fechava à sua frente. Uma noite disse: se você, Espírita, não pode revestir um corpo e vir participar da minha vida de outra maneira que não seja como uma visão, não me seria permitido despojar-me dessa grosseira envoltura mortal, desta forma densa e pesada que me impede de alçar consigo as esferas em que planam as almas. Esta parecia-lhe uma sábia resolução. Levantou-se e foi escolher, entre troféus de armas selvagens, dependuradas na parede, cacetetes, tomahawks, zagaias, uma flecha enfeitada de penas de papagaio e armada de uma ponta dentada de osso de peixe. Aquela flecha tinha sido saturada de curare, o veneno terrível, cujo segredo só os índios americanos conhecem. Fulmina suas vítimas sem que nenhum contraveneno possa salvá-las. Tinha-a junto da mão que ia ferir quando, repentinamente, Espírita surgiu à sua frente, enlouquecida, assustada, suplicante, passando-lhe os braços em torno do pescoço, num movimento de terror, apertando contra o seu coração de fantasma, cobrindo-o de beijos imateriais. A mulher esquecera de que era apenas um espírito. Não, soluçou ela, não se mate para vir ter comigo. Se você morrer assim estaremos separados para sempre. Entre nós se abrirá um abismo que milhões de anos não nos bastariam para franquear. Venha para mim, suporte a vida. A mais longa existência não dura mais que a queda de um grão de areia nas ampulhetas. Para suportar a passagem do tempo, pense na eternidade onde poderemos nos amar para sempre. E perdoe-me por ter sido leviana. A mulher quis ser amada como o espírito. Lavínia estava ciumenta de Espírita, e eu corri o risco de perdê-lo para sempre. Retomando a forma de espírito, estendeu as mãos sobre a cabeça de Maliverte que sentiu, descendo sobre si, uma calma e uma frescura celestiais. Capítulo 14. A senhora de Imbercourt espantou-se com o pouco efeito que suas atenções para com o senhor da Versace tinham produzido sobre Guy de Maliverte. Aquele insucesso transtornava todas as suas ideias de estratégia feminina. Acreditava que nada excita melhor o amor que uma ponta de ciúme, mas esquecia que era preciso, para a verdade da máxima, que o amor existisse. Ademais, não podia supor que um rapaz, que desde há 3 anos frequentava regularmente sua casa, que lhe levava ramos de flores no camarote dos italiens e que permanecia sem dormir ao seu lado, durante as representações, não estivesse vencido de seus encantos. Não era por acaso jovem, bela, elegante, rica. Não executava ao piano com um primeiro prêmio do conservatório. Não servia o chá com a correção da própria Lady Penélope. Não escrevia seus bilhetes matutinos com uma letra inglesa longa, inclinada, angulosa e perfeitamente aristocrática. Que podia haver de repreensível nas suas carruagens adquiridas na casa Binder, em seus cavalos vendidos e garantidos por Cremier? Seus lacaios não tinham belas aparências, não se sentavam com o aprumo dos lacaios das velhas famílias. Seus jantares não mereciam a aprovação dos gourmets. Tudo isso lhe parecia constituir um ideal absolutamente completo. Entretanto, a dama do trenó, entrevista do Bois de Boulogne, passava-lhe pelo cérebro, e, inúmeras vezes, tinha ido fazer o passeio do lago com a esperança de encontrá-la de novo e ver se Maliverte a seguia. A dama não reaparecia e o ciúme da senhora de Imbercourt tinha por objeto o nada. Ninguém, ademais, conhecia-a nem notara a sua passagem. Guy estaria apaixonado ou cedera a um simples movimento de curiosidade quando lançara Grimalkin na perseguição do cavalo das estepes. Isso a senhora de Imbercourt não podia decifrar. Veio-lhe a ideia de que talvez tivesse aborrecido Guy, dando-lhe a entender que a comprometia. Aquela frase que dissera, tentando forçá-la a uma declaração formal, arrependia-se agora de tê-la pronunciado, pois Guy, muito fiel às convenções e, ademais, ocupado com Espírita, abstivera-se, por completo, de visitá-la. Aquela exagerada obediência magoava a condessa, que teria preferido uma submissão mais descuidada.
Muito embora essa suposição se apoiasse apenas na rápida visão do Bois de Boulogne, ela pressentia algum amor oculto por detrás daquele cuidado excessivo com a sua reputação. Afinal de contas, nada estava mudado, aparentemente, na vida de Guy, e Jacques, secretamente interrogado pela criada de quarto da senhora de Imbercourt, assegurara que desde há muito tempo não ouvia o menor frou-frou de seda na escada particular do seu patrão, que saía pouco, não via ninguém a não ser o barão de Feroy, e vivia como um cenobita, passando grande parte das noites escrevendo. Daversac desdobrava-se em assiduidades, e a senhora de Imbercourt as aceitava com esse tácito reconhecimento de uma mulher um tanto quanto inquieta, que tem necessidade de estar segura de seus encantos com novos adoradores. Ela não gostava do senhor Daversac, mas não lhe desagradava vender a alto preço o que Guy parecia desdenhar. Assim foi que, numa terça-feira em que levavam a Traviata, notou-se que o lugar de Maliverte estava ocupado por Daversac, enluvado, engravatado, com uma camélia na botoeira, perfumado e requintado como um homem de grande fortuna, resplandecente de fatuidade e despreocupação. Desde há muito tempo alimentava a ambição de agradar a senhora de Imbercourt, mas a preferência absoluta dada a Guy de Maliverte rejeitara-o para um terceiro ou quarto plano, entre os adoradores disponíveis que cercavam, mais ou menos de longe, aquela linda mulher, aguardando uma ocasião, ruptura ou despeito, que parecia não se apresentar mais. Estava cheio de pequenas atenções, estendia-lhe os binóculos ou o programa, sorrindo-lhe as menores palavras, inclinando-se, misteriosamente, para lhe responder, e quando a senhora de Imbercourt aplaudia, com as pontas dos dedos enluvados de branco, uma interpretação brilhante da diva, ele aplaudia estrepitosamente, levantando as mãos quase à altura da cabeça. Em suma, tomava, publicamente, posse de suas funções de cavalier servante. Em alguns camarotes comentavam: será que o casamento de Maliverte com a senhora de Imbercourt não se fará mais? Houve um movimento de curiosidade quando, depois do primeiro ato, Guy, fazendo a sua entrada, inspecionou a sala, olhando, distraidamente, o camarote da condessa. O próprio Daversac, que o percebera, experimentou um ligeiro sentimento de mal-estar. Mas os binóculos mais perspicazes não puderam encontrar o menor sinal de contrariedade no semblante de Maliverte. Não enrubesceu nem empalideceu, suas sobrancelhas não se contraíram, nenhum músculo do seu rosto se moveu. Não se percebeu nele o olhar feroz e terrível dos amantes ciumentos ao deparar com a amada aceitando as cortesias de outro. Tinha um ar calmo, de uma serenidade perfeita. A expressão de sua fisionomia revelava uma secreta alegria e sobre seus lábios perpassava, como diz o poeta, le sourire mystérieux, des voluptés intérieures. Se fosse amado por uma fada ou por uma princesa, Guy não teria um ar mais triunfante, comentou um velho frequentador dos camarotes, Dom Juan Emérito. Se a senhora de Imbercourt esperava realizá-lo, já pode comprar o luto do casamento projetado, pois não se chamará nunca senhora de Maliverte. Durante o entreato, Guy fez uma rápida visita ao camarote da condessa para se despedir dela. Pretendia fazer uma viagem de alguns meses pela Grécia. Sua polidez para com Daversac foi natural, sem constrangimento e sem exageração. Não tinha aquele ar friamente cerimonioso que tomam as pessoas vexadas, e apertou com perfeita tranquilidade a mão da senhora de Imbercourt, cuja perturbação traía os esforços que fazia por mostrar-se serena e indiferente. O rubor que coloriu-lhe as faces, quando Guy abandonou sua poltrona junto da orquestra, encaminhando-se para seu camarote, foi substituído por uma palidez de cera, que o pó de arroz não pôde disfarçar. Esperava um movimento de despeito, de cólera, de paixão, de ciúme, esperava mesmo uma querela. Aquele sangue frio, porém, jogava por terra seus cálculos e pegava-a desprevenida. Pensava que Maliverte a amava e via agora que se enganava. Aquela descoberta feria, a um só tempo, seu orgulho e seu coração. Guy lhe inspirara uma afeição muito mais viva do que ela própria imaginara. Sentia-se desgraçada. A comédia que representara, e que de nada servira, aborrecia-a, fatigava-a.
Maliverte retirou-se e ela apoiou-se aos rebordos do camarote, respondendo por monossílabos às galanteiras que lhe dirigia da Versace, descontente com aquele silêncio, com aquela frieza. Sem que se desse conta do motivo, a primavera cedera lugar ao inverno. Uma geada súbita recobrira as rosas. Terei feito ou dito alguma asneira? Perguntava-se o pobre rapaz até então bem acolhido. Ou estarão zombando de mim? Guy parecia tranquilo. A condessa ficou amuada. Continuará amando Maliverte? Entretanto, como da Versace sabia que um certo número de binóculos estavam assistados sobre sua pessoa, continuou a representação, inclinando-se para a condessa e murmurando, ao seu ouvido, com ar íntimo e misterioso, banalidades que toda a gente poderia ouvir. O velho frequentador, que se divertia com o pequeno drama, seguiu suas peripécias com dobrado interesse. Da Versace, que põe no mau jogo uma boa carta, não está muito forte nesta partida. Entretanto, é um tolo, e os tolos sempre têm oportunidades junto às mulheres. A tolice se entende às maravilhas com a frivolidade. Laridon sucede a César, sobretudo quando César já não mais deseja o império. Mas quem será o novo amor de Guy? Tais eram as reflexões do veterano de Citéria, tão forte na teoria quanto havia sido na prática, e ele seguia o olhar de Maliverte para ver se não se detinha, de preferência, numa das formosas figuras que se exibiam nos camarotes, como joias em escrínios. Será aquela loira vaporosa, com folhas de prata nos cabelos, de vestido verde água e adereços de opalas, que parece envolvida em raios de luar, como um elfo, e contempla o lustre com um ar sentimental como se não fosse um lustre, fosse a lua. Ou aquela morena de cabelos mais escuros do que a noite, perfil cortado em mármore, olhos de diamantes negros, boca de púrpura, tão vibrante sob a sua aparência de estátua, e que se tomaria por uma filha de Vênus de Milo, se aquela obra-prima se dignasse ter filhos. Não, não é essa, nem a lua, nem o sol. E aquela princesa russa, lá no proscênio, com seu luxo estonteante, sua beleza exótica, sua graça extravagante. Talvez tenha probabilidades. Guy aprecia coisas bizarras e, por causa de suas viagens, tem gostos um pouco bárbaros. Mas não, não é aquela. Olhou-a tão friamente como se examinasse um cofre de malaquita. E esta parisiense no seu camarote descoberto, vestida com tanto gosto, tão fina e espiritual, vibrante, cujos movimentos parecem ser produzidos pelo som de uma flauta e levantam uma escuma de babados, como se dançassem sobre uma almofada de Herculanum. Balzac teria destinado 30 páginas à descrição de semelhante mulher, e não teria sido em estilo descuidado, ela merece o trabalho. Guy, porém, não é bastante civilizado para apreciar aquele encanto, que seduz mais o autor da comédia humaine que a própria beleza. Bem, é melhor renunciar a penetrar esse mistério, concluiu o velhote, fechando no seu estojo uns binóculos que pareciam uma peça de artilharia. A dama dos pensamentos de Maliverte, decididamente, não está aqui. À saída, da Versace postava-se de pé, sob o peristilo, com toda a elegância que pode apresentar um gentleman, enfardado em sua casaca, junto da senhora de Imbercourt. Ela pusera sobre o vestido um abrigo de cetim bordado com penas de cisne, cujo capuz caía solto às suas costas, deixando-lhe a cabeça descoberta. Estava pálida e, aquela noite, verdadeiramente bela. A mágoa que lhe ia na alma emprestava-lhe a fisionomia, ordinariamente fria, uma expressão e uma vida que lhe tinham faltado até então. Parecia completamente esquecida do cavalheiro que permanecia a 2 passos dela, com uma gravidade forçada que procurava dissimular, articulando rápidos comentários. O que se passa esta noite com a senhora de Imbercourt? Perguntavam os jovens, estacionados no vestíbulo para ver a passagem do desfile feminino. Dir-se-ia que ganhou uma nova beleza. Da Versace é um feliz tratante. Não tão feliz quanto parece, comentou um outro, cujo rosto, espiritual e fino, parecia um retrato de Van Dyck destacado da moldura. Não é ele quem dá a face da condessa, de comum inexpressiva como uma máscara de cera modelada sobre uma Vênus de Canova, essa animação, essa expressão. Tal brilho provém de outra fonte.
Da Versace não é o Prometeu dessa Pandora. A madeira não pode dar vida ao mármore. É certo, adiantou um outro. Maliverte não faz bem em deixar a condessa neste momento. E, para uma vingança, ela merece algo de superior a da Versace. Não sei se Guy achará algo de melhor, e poderá muito bem arrepender-se do seu desprezo. Comete uma asneira, falou o retrato de Van Dyck, ao que penso. A senhora de Imbercourt está mais bela porque está emocionada. Ora, se Maliverte não a tivesse deixado, ela não experimentaria nenhuma emoção, e seus traços, classicamente corretos, guardariam sua insignificância. Nesse caso, o fenômeno que os espanta não se teria realizado. Entretanto, Maliverte faz muito bem em partir para a Grécia, como anunciou ontem no clube. O lacaio, anunciando a carruagem da senhora condessa, pôs fim a esses comentários, e mais de um dos jovens experimentou o pecado da inveja ao ver da Versace subir, depois da senhora de Imbercourt, a imensa carruagem, cuja portinhola foi cerrada pelo lacaio, que, rapidamente, voltou à boleia. Os cavalos partiram a galope. Da Versace, meio escondido pelos babados de cetim, muito próximo da mulher, cujo perfume sutil aspirava, tratou de aproveitar os curtos momentos em que estariam sozinhos para dizer à condessa algumas palavras mais galantes e mais ternas. Era preciso encontrar alguma coisa de passional e decisivos, pois a Chalcedante não dista muito da Place Ventador. Mas a improvisação não era o forte do rival de Guy. A senhora de Imbercourt, é preciso dizer, não o encorajava absolutamente. Silenciosa, afundada num canto da carruagem, ela mordiscava a ponta do lenço bordado de aplicações. Enquanto da Versace se esforçava por terminar uma frase, laboriosamente amorosa, a senhora de Imbercourt, que não ouvira uma palavra, absorvida nos caminhos dos seus pensamentos, tomou-lhe bruscamente do braço, dizendo secamente: "Você conhece a nova namorada do senhor de Maliverte?" Essa pergunta, inopinada e singular, chocou a da Versace. Era de uma duvidosa conveniência e provava que a condessa não pensara um instante nele. O castelo de cartas de suas esperanças ruiu aquele sopro de paixão. "Não a conheço", balbuciou da Versace. "E se a conhecesse, talvez. A discrição, a delicadeza me impedissem." "Sim, sim", interrompeu a condessa com um acento desagradável. "Os homens ajudam-se uns aos outros, mesmo quando são rivais. Eu nada saberia." Depois de um curto silêncio, retomando o autodomínio, ela disse: "Perdão, meu caro senhor da Versace. Tenho os nervos terrivelmente irritados. Percebo que digo inconveniências. Venha ver-me amanhã, que estarei mais calma. Mas, eis-nos chegados." Estendeu-lhe a mão e, rápida, desceu da carruagem, alcançando o saguão, sem que da Versace tivesse tempo de ajudá-la. Vê-se, por isso, que nem sempre é muito agradável, como pensam os jovens inexperientes, reconduzir dos italiens a Chalcedante em carruagem, uma formosa dama. Bastante contrariado, da Versace fez-se conduzir ao clube, na rua de Choiseul, onde seu cocheiro o aguardava. Jogou e perdeu uma centena de luíses, e isto não contribuiu para que lhe voltasse o bom humor. Tornando a casa, praguejou: "Como se arranjara esse diabo de Maliverte, para se fazer amado assim pelas mulheres?" A senhora de Imbercourt, depois de se ter entregado aos cuidados da camareira, que a despiu e preparou para dormir, envolveu-se num penhoá de cachemira branco e apoiou o cotovelo na escrivaninha, com as mãos enfiadas nos cabelos. Ficou assim muito tempo, com os olhos parados numa folha de papel e a pena rolando entre os dedos. Queria escrever a Guy, mas era uma carta muito difícil aquela. Os pensamentos chegavam-lhe tumultuosamente e iam-se embora quando tentava juntá-los numa frase. Escreveu 4 ou 5 linhas borradas, ilegíveis, garatujadas, apesar da sua bela caligrafia inglesa, que não a satisfizeram. Umas diziam muito, outras diziam pouco. Nenhuma expressava os sentimentos do seu coração. Amassou a folha atirando-a ao fogo. Conseguiu por fim redigir isto: "Não se aborreça, meu querido Guy, com a minha inocente leviandade.
Juro-lhe que não tinha em mente outra coisa que não fosse torná-lo um pouco ciumento, para trazê-lo a mim. Você sabe muito bem que eu o amo, muito embora você não me queira. O seu ar tão frio, tão tranquilo gelou-me o coração. Esqueça o que lhe disse. Era um mau espírito que me fazia falar. Vai mesmo partir para a Grécia? Tem, a tal ponto, necessidade de fugir de mim que só desejo agradá-lo. Não vá, eu seria muito infeliz na sua ausência. A condessa assinou o bilhete, Cecily de Imbercourt, fechou o envelope com seu sinete e quis enviá-lo imediatamente. Mas quando se levantou para chamar alguém, a pêndula bateu 2 horas. Era muito tarde para enviar um criado aos confins do Faubourg Saint-Germain, onde residia Guy. Não faz mal, disse ela. Verei minha caligrafia à luz do dia. Guy receberá o bilhete quando despertar. Se já não tiver partido. Deitou-se cansada, aquebrantada, fechando inutilmente os olhos. Via, mentalmente, a dama do trenó, pensava que Maliverte a amava. Oh, ciúme, apertava-lhe as finas garras no coração. Finalmente adormeceu, mas teve um sono agitado, cheio de sobressaltos mais penosos que os da vigília. Uma pequena lâmpada suspensa ao forro, encerrada num globo de vidro azul, difundia no aposento uma claridade semelhante à luz da lua. Iluminava com uma luminosidade doce e misteriosa a cabeça da condessa, cujos cabelos, soltos, tinham rolado em largas ondas negras sobre a alvura do travesseiro. Um dos braços caía-lhe, molemente, para fora do leito. À sua cabeceira, pouco a pouco, foi-se condensando um ligeiro vapor transparente e azulado, como uma fumaça de incenso e que foi ganhando contornos, tomando nitidez e que, por fim, transformou-se numa jovem de celestial beleza. Sua cabeleira, loira e abundante, contornava-a com uma auréola luminosa. Espírita, pois era ela, olhava a jovem senhora adormecida. Tinha a expressão de piedosa melancolia que os puros espíritos devem deixar entrever ante o sofrimento humano. Inclinou-se sobre ela como a sombra de um sonho e deixou-lhe cair, por sobre a fronte, 2 ou 3 gotas de um líquido escuro, contido numa pequena ampola, semelhante a certas bolsas lacrimatórias que se encontram nos túmulos antigos. Ela murmurou: muito embora você não seja mais um perigo para aquele que eu amo, muito embora já não possa mais separar a sua alma da minha, eu tenho pena de você. Você sofre por causa dele, e eu lhe trago o bálsamo divino. Você que foi a causadora da minha morte, esqueça e seja feliz. A visão desapareceu. O semblante da bela adormecida refletiu uma paz infinita, como se, depois de um pesadelo penoso, um sono tranquilo a tivesse abençoado. Um breve sorriso voltava aos seus lábios. Por um movimento instintivo, ergueu o braço nu e belo, que tinha adquirido a frialdade do mármore, do qual tinha a brancura, e, depois, envolveu-se, docemente, no acolchoado. O sono calmo e reparador durou até a manhã, quando ela despertou. A primeira coisa que viu foi a carta posta sobre a mesa, à noite. É preciso levá-la? Indagou Aglaé, que entrava no aposento para descerrar as cortinas e vira os olhos da patroa se dirigirem à missiva. Oh, não! Exclamou vivamente a senhora de Imbercourt. Atire-a ao fogo. Depois disse de si para si: onde estaria eu com a cabeça quando escrevi semelhante carta? Estaria maluca? Capítulo 15. O vapor que fazia o trajeto de Marsella a Atenas chegava às alturas do Cabo Malia, o último dentilhão dessa folha de amora que forma o extremo da Grécia e de onde lhe veio o seu nome atual. As nuvens, nevoeiros e cerrações tinham ficado para trás. Ia-se do escuro para a luz, do frio para o calor. As tintas cinzentas dos céus do ocidente sucedia o azul do céu oriental. O mar, de um azul profundo, ondulava molemente sob uma brisa favorável, que o piroscafo aproveitava, soltando suas velas, cujas bujarronas, enegrecidas pela fumaça, lembravam as velas escuras que Teseu içou inadvertidamente ao regressar da ilha de Creta, onde vencera o Minotauro. Fevereiro terminava e a proximidade da primavera, tardia entre nós, já se fazia sentir naquele clima feliz, bem amado do sol.
A temperatura era tão morna que a maior parte dos passageiros livres da mareação permanecia na ponte, entretida em olhar a costa sobre a qual se destacavam os primeiros vapores azulados da tarde. Por sobre essa zona sombria, emergia uma montanha ainda visível retendo um raio de sol no seu pico coroado de neve. Era o Taigueto, que dá, aos viajantes bacharéis em letras, conhecedores de alguns sobejos de latim, oportunidade de citar, com um pedantismo cheio de satisfação, o verso tão conhecido de Virgílio. Um francês que citava a propósito, coisa rara, um verso latino, estava bem perto da perfeita felicidade. Citar um verso grego é uma felicidade reservada aos alemães e aos ingleses, recém-saídos de Iena ou Oxford. Sobre os bancos, à popa, ou em espreguiçadeiras dispostas em torno do gradil, jovens misses descansavam, protegidas por pequenos chapéus com véus de seda azul, os abundantes cabelos vermelhos presos em redes, bolsas de viagem suspensas a tiracolo, vestidas com costumes enfeitados por imensos botões. Observavam a costa, escurecida pelas sombras da noite, com binóculos tão potentes que distinguiam os satélites de Júpiter. Outras, mais atrevidas, grimpavam a ponte com o passo ginástico que os sargentos da guarda, professores de marcha, ensinam às senhorinhas do outro lado da mancha. Algumas conversavam com cavalheiros irrepreensivelmente vestidos e perfeitamente corretos. Havia franceses também, alunos da escola de Atenas, pintores e escultores que ganharam bolsas de estudo em Roma e que iam se retemperar nas fontes do verdadeiro belo. Estes, com o entusiasmo da mocidade, que tem à sua frente um mundo de esperanças e um pecúlio em perspectiva, propunham brincadeiras, riam ruidosamente, fumavam cigarros e se entregavam a acaloradas discussões sobre estética. A celebridade dos grandes mestres, antigos e modernos, era discutida, negada, levada às nuvens. Tudo era admirável ou ridículo, sublime ou estúpido, pois as pessoas jovens são absolutistas e não conhecem o meio-termo. Não seriam elas que casariam o rei Modos com a rainha Ratios. Esse casamento de conveniência só se faz mais tarde. Aquele grupo animado, envolto numa capa ampla, como um filósofo do pórtico, tinha aderido um moço que não era nem pintor, nem escultor, nem arquiteto, e que os artistas viajores tomavam por árbitro quando a discussão resultava por uma negação obstinada de ambas as partes. Era Guy de Maliverti. Suas observações, judiciosas e argutas, evidenciavam nele um perfeito crítico de arte, digno do nome, e aqueles jovens, tão desdenhosos, que aplicavam o epíteto de burguês a todo o ser que não tivesse a mania do pincel, do cinzel ou do tira-linhas, escutavam-no com certa deferência e, algumas vezes, chegavam mesmo a aprová-lo. O assunto esgotou-se, pois tudo se esgota, mesmo numa conversação sobre o ideal e o real, e os interlocutores, com a garganta um tanto seca, desceram à cabine para umedecer a laringe com algum grogue ou qualquer outra beberagem forte e cordial. Maliverti ficou sozinho na ponte. Era noite feita. No céu, de um negror azulado, as estrelas brilhavam com uma intensidade, com uma luminosidade da qual não se pode fazer ideia sem se ter visto o céu da Grécia. Seus reflexos se prolongavam na água, desenhando uma esteira, como teriam feito lanternas dependuradas sobre um rio. A espuma produzida pelas pás das rodas saltava em milhões de diamantes, que brilhavam um instante e se fundiam em azuis fosforescentes. O escuro piroscafo parecia navegar um mar de luz. Era um espetáculo que excitaria a admiração do filisteu mais obtuso, e Maliverti não era um filisteu. Gozou-o deliciosamente. Não tinha desejo de descer ao salão, onde reina sempre um calor nauseabundo, particularmente sensível quando se volta do ar fresco. E continuou passeando da popa à proa do navio, contornando os passageiros levantinos, alojados ao longo das amoradas até a proa, sobre seus tapetes, seus colchõezinhos delgados, instalados entre montes de correntes e rolos de cordoames, muitas vezes assustando uma mulher distraída, que, supondo-se não observada, levantava o véu que lhe encobria o rosto, para aspirar a brisa noturna. Guy, como se vê, mantivera a promessa feita à senhora de Imbercourt. Apoiou os cotovelos sobre as amoradas, entregando-se a sonhos cheios de ternura.
Sem dúvida, depois que o amor de espírita o desligara das curiosidades terrenas, a viagem à Grécia já não lhe inspirava o mesmo entusiasmo que dantes. Era outra viagem que desejava fazer, mas não cuidava de antecipar sua partida deste mundo, que seu pensamento já deixara. Sabia quais são as consequências do suicídio, e esperava, sem muito se impacientar, que a hora de partir, na companhia da bem-amada, que o visitava, chegasse. Assegurado de sua felicidade, deixava-se levar pelas sensações presentes e gozava, como um poeta, o espetáculo magnífico da noite. Como Lord Byron, ele amava o mar. Aquela inquietação eterna, aquele lamento que não tinha fim, que não perdia intensidade mesmo nas horas mais calmas, aquelas repentinas revoltas, aqueles furores insensatos contra o obstáculo imutável, tinham sempre prendido a sua imaginação, que via, naquela vã turbulência, uma secreta analogia com o inútil esforço humano. O que mais o encantava no mar era a sua imensa solidão, o círculo do horizonte sempre semelhante e sempre renovado, a solene monotonia, a ausência de todos os sinais de civilização. A mesma onda que alevantava o barco a vapor no lombo de sua ondulação havia lavado os flancos das naves de que fala Homero, sem delas conservar um rastro. Suas águas tinham ainda, precisamente, a mesma tonalidade que as coloria quando a frota dos gregos as singravam. Na sua altivez, o mar não conservava, como a terra, as cicatrizes marcadas à passagem dos homens. Era impreciso, imenso e profundo como o infinito. Maliverte nunca se sentira tão feliz, tão livre, tão senhor de si mesmo como naqueles momentos em que, de pé à proa do navio que, se elevando e se afundando, ia avançando para o desconhecido. Molhado pelos respingos da espuma que saltavam por sobre a ponte, os cabelos levados pela brisa salina, tinha a impressão de estar andando sobre as águas e, como um cavaleiro que se identifica com a ligeireza de sua montaria, ele tomava parte na velocidade do vapor. Seu pensamento ia saltando à frente, com as vagas. Para junto de Maliverte, imperceptivelmente, como uma pluma, como um floco de neve, surgiu o espírita, e sua mão apoiou-se no braço do rapaz. Muito embora ela fosse invisível para toda a gente, pode-se imaginar o grupo encantador que formavam Maliverte e sua espiritual namorada. A lua levantara-se, cheia e clara, empalidecendo as estrelas, e a noite transformou-se numa espécie de dia azul, imensa gruta cobáltica de tonalidade verdadeiramente mágica. Um raio de luar alcançou, na proa, aquele amor e psique, iluminando-os entre as cintilações diamantinas da espuma, como jovens deuses à proa das trirremes antigas. Sobre o mar, com um perpétuo formigamento luminoso, estendia-se uma larga corrente de lantejoulas prateadas, reflexos do astro que emergia no horizonte e remontava, lentamente, ao céu. Às vezes, um delfim, possível descendente daquele que carregou Arion, atravessava com seu lombo negro a superfície cintilante e voltava, outra vez, bruscamente, à sombra em que, à distância, como um ponto vermelho, vacilante, se revelava o fanal de qualquer barco. De tempos a tempos, como um recorte violeta, as costas de uma ilha, logo deixadas à popa, aparecia. É este sem dúvida, dizia a espírita, um maravilhoso espetáculo, um dos mais belos, se não for o mais belo, que o olhar humano pode contemplar. Mas o que é isso ao lado das prodigiosas perspectivas do mundo que eu deixo para vir ter com você, e ao qual, dentro em breve, chegaremos, um ao lado do outro, como pombas levadas pelo mesmo desejo. Este mar, que lhe parece tão grande, é apenas uma gota na taça do infinito, e esse astro pálido que o ilumina, imperceptível globo prateado perdendo-se nas espantosas imensidades, o menor dos grãos da poeira sideral. Oh, quanto eu não teria admirado, ao seu lado, este espetáculo, quando ainda habitava a terra e me chamava Lavínia. Mas não pense que permaneço insensível. Compreendo-lhe a beleza através da emoção que você sente. Quanta impaciência você me faz sentir esperando a nova vida, espírita, respondeu Maliverte. E com que ardor não me lançaria a esses mundos, esplêndidos e deslumbrantes, superiores a tudo o que arquiteta a imaginação, a todas as palavras, e que nós percorremos juntos e onde ninguém poderá nos separar.
Você os verá, conhecerá suas magnificências e suas delícias, e se me amou, se me foi fiel, se o seu pensamento não se desviou para as coisas inferiores, se arremessou para fora de si mesmo o impuro e grosseiro limo humano, a este preço nos será permitido saborear, unidos eternamente um ao outro, a tranquila embriaguez do amor divino, do amor sem intermitências, sem fraqueza, sem arrefecimentos, cujo ardor pode fazer fundir os sóis como grãos de mirra sobre as brasas. Seremos a unidade na dualidade, o meu no não meu, o movimento no repouso, o desejo na realização, a frescura nas chamas. Para merecer essas supremas felicidades, pense em espírita que está no além e não se lembre muito de Lavínia, que dorme à distância, sob a sua coroa de rosas brancas esculpidas em mármore. Eu amo você perdidamente, com toda a pureza e o ardor que uma alma, retida à terra, é capaz de sentir, respondeu Maliverte. Meu querido, disse Espírita, continue assim. Estou satisfeita consigo. E enquanto ela dizia essas palavras, seus olhos de safira cintilavam cheios de amorosas promessas. Um sorriso voluptuosamente casto entreabriu-lhe os lábios adoráveis. O colóquio entre o vivo e a sombra prolongou-se até que as primeiras luzes da manhã começaram a confundir suas tintas rosadas às nuances violetas da lua, cujo disco pouco a pouco se apagava. Logo um segmento apareceu acima da barra azul escuro que o mar desenhava no horizonte, e o dia surgiu numa explosão sublime. Espírita, anjo da luz não temia o sol e ela permaneceu ainda por alguns momentos na proa resplandecente de luminosidades rosadas, os fogos da manhã brincando como borboletas de ouro na sua cabeleira agitada pela brisa do arquipélago. Se ela escolhia, de preferência, as horas da noite para fazer suas aparições, era porque os movimentos da vida humana estavam suspensos, e Gai se encontrava mais livre, menos observado, e não corria o risco de passar por louco dedicando-se àquelas práticas de uma exterioridade, fora de dúvida, violentamente bizarra. Como visse Maliverte pálido e enregelado na emoção da aurora, disse-lhe num tom docemente zangado. Venha, pobre criatura de argila, não lutes contra a natureza. Faz frio. O sereno marinho umedece as cobertas e os cordames, vá dormir, volte à cabine. Depois acrescentou com uma graça toda feminina. O sono não nos separa. Eu estarei nos seus sonhos e o levarei comigo às paragens que você não pode alcançar durante a vigília. Com efeito, o sono de Gai foi povoado de cerúleos sonhos, radiosos, sobrenaturais, nos quais ele planava lado a lado com Espírita, através dos elíseos e paraísos, confundidos em luzes, por sobre vegetações e arquiteturas ideais, que nenhuma frase de nossas pobres linguagens, tão limitadas, tão imperfeitas, tão materiais, poderia apresentar a mais remota ideia. É inútil descrever com detalhes as impressões de viagem de Maliverte. Seria ir além dos meus propósitos, e, ademais, Gai, preocupado com o seu amor e distraído por um desejo inexorável, prestava-lhe muito pouca atenção. Percebia a natureza apenas como um horizonte indistinto, brumoso e esplêndido, servindo de fundo à sua ideia fixa. O mundo não era, para ele, senão uma paisagem sobre a qual se movia Espírita. Via as mais belas paisagens e achava-as pouco dignas da sua finalidade. Entretanto, na manhã seguinte, ao despontar do dia, não pôde reter um grito de admiração e surpresa quando o vapor entrou na enseada do Pireu e teve, ante os olhos, o maravilhoso quadro iluminado pela manhã. O Parnaso e o Imeto apresentavam, nos seus declives cor de ametista, como que bastidores magnificamente decorados, no qual o Licabeto, bizarramente recortado, e o Pentatélico ocupavam o fundo. Ao centro, como uma trípode de ouro sobre um altar de mármore, erguia-se, sobre a Acrópole, o Partenon iluminado pelas luzes vermelhas da manhã. As tintas azuladas dos horizontes distantes, aparecendo pelos interstícios das colunas partidas, tornavam mais aéreas, mais ideais as nobres formas do templo. Maliverte sentiu aquele frêmito que produz a sensação do belo e compreendeu o que até então lhe parecera obscuro. Toda a arte grega revela-se-lhe, romântica, nessa rápida visão, a pureza absoluta das linhas, a perfeita proporção do conjunto, a suavidade incomparável da cor feita de alvura, azul e luz.
Assim que desembarcou, sem se ocupar com a bagagem deixada aos cuidados de Jaque, tomou um desses fiacres que, para a vergonha da civilização, conduzem à falta dos antigos carros, os viajantes, do Pireu a Atenas, por um caminho branco de poeira e bordejado, aqui e lá, por algumas oliveiras empoeiradas. O veículo de Maliverte, todo desmantelado, produzindo um som inquietante de ferragens soltas, era puxado a galope por 2 pequenos cavalos magros, de um cinzento russo, de crina espetada, cortada muito rente. Pareciam o esqueleto, ou antes, a maquete em barro dos cavalos de mármore que se empinam sobre as métopes do Partenon. Seus antepassados, sem dúvida, posaram para Fídias. Naqueles tempos estariam contidos pelos braços de um efebo vestido com um costume de palicare, e, talvez, condutor de uma das mais brilhantes atrelagens que outrora arrebataram os prêmios nas corridas das Olimpíadas. Deixando que os outros passageiros invadissem o Hotel d'Angleterre, Guy fez-se conduzir ao pé da colina sagrada, onde o gênero humano, na sua mocidade florida de poesias e amor, criou suas mais puras obras de arte, como se destinando-as à admiração dos deuses. Subiu a velha Rua das Trípodes, oculta sob informes casebres, calcando com passo respeitoso aquela poeira feita de maravilhas, desembocando, por fim, na escada de Propiles, cujos degraus foram arrancados para ser transformados em lousas tumulares. Subiu esse estranho cemitério entre um sem número de lajes arrancadas, e embasamentos dos quais, um sustenta o pequeno templo da Vitória Aptera, outro serve de pedestal à estátua equestre de Simon, e, de terrapleno, a pinacoteca, onde se conservavam as obras-primas de Zeusis, de Apeles, de Taimanto e Protógenes. Franqueou o propileu de Minésicos, obra-prima digna de servir de porta às obras de arte de Ictinos de Fídias. Com um sentimento de admiração religiosa, quase tinha vergonha, bárbaro do Ocidente, de caminhar com sapatos naquele solo sagrado. Deu alguns passos e encontrou-se ante o Partenon, templo da Virgem, o santuário de Palas Atenas, a mais pura concepção do politeísmo. O edifício se destacava contra a azul tranquilidade dos espaços com uma serenidade estupenda e uma majestosa suavidade. Uma divina harmonia presidia-lhe as linhas que, sob um ritmo secreto, cantavam o hino da beleza. Todas, docemente, tendiam a um ideal desconhecido, convergiam para um ponto misterioso, mas, sem esforço, sem violência, como que seguras de atingi-lo. Acima do templo sentia-se planar aquele pensamento que o ângulo dos frontões, os entablamentos 19, as colunas aspiram e parecem querer alcançar. As belas colunas dóricas, drapeadas pelas pregas de suas caneluras, traziam a recordação das virgens castas. Uma cor doirada e quente envolvia a frontaria em uma atmosfera de ouro e, sob o beijo do tempo, o mármore tomara uma nuance avermelhada, como que um pudico rubor. Sobre os degraus do templo, entre as 2 colunas, por detrás das quais se abre a porta do santuário, Espírita estava de pé, em meio à pura claridade grega, tão pouco favorável às aparições, nos próprios umbrais do Partenon, tão claro, tão perfeito, tão luminosamente belo. Uma longa túnica branca, trabalhada em pequenas pregas, como as túnicas das canéforas 20, descia-lhe dos ombros às pontas dos pezinhos nus. Uma coroa de violetas, daquelas violetas que Aristófanes celebrizou numa de suas parábases 21, cingiu-lhe os cabelos doirados que caíam em ondas pelos ombros. Assim vestida, Espírita parecia uma virgem de Panateneses, descida de sua frisa. Mas, nos seus olhos de Pervinca 22, brilhava uma luz enternecida que não se vê nos olhos de mármore branco. Aquela radiosa beleza plástica ela reunia a beleza da alma. Maliverte subiu os degraus e aproximou-se de Espírita que lhe estendia as mãos. Então, numa ofuscação rápida, ele viu o Partenon tal como era nos dias do seu esplendor. As colunas caídas tinham voltado aos seus lugares. As figuras do frontão, arrancadas por Lord Eugene, ou partidas pelas bombas venezianas, tinham se agrupado nos seus lugares, puras, intactas nas suas atitudes humanamente divinas. Pela porta, à distância, Maliverte entreviu, no seu pedestal, antigo, a estátua de ouro e marfim de Fídias, a celestial, a Virgem, a Imaculada Palas Atenas.
Mas aquele prodígio ele não lançou mais que um olhar distraído, e seus olhos buscaram, logo em seguida, os olhos de Espírita. Assim desdenhada, a visão retrospectiva esvaneceu-se. Oh, murmurou o Espírita, a própria arte é esquecida pelo amor. Sua alma cada vez se afasta mais da terra. Arde e se consome. Muito em breve, meu querido, o seu desejo será realizado. E o coração da mulher bateu ainda no peito do espírito. 19. Nota do tradutor: entablamento, arquitetura, o conjunto da arquitrave, friso e cornija. 20. Nota do tradutor: canéfora, estátua decorativa com uma cesta à cabeça. 21. Nota do tradutor: parábase, parte da comédia grega em que o autor falava em seu nome aos espectadores. 22. Nota do editor: pervinca, designação comum de duas plantas da família das apocináceas. Na França chama-se pervenche. Capítulo 16. Alguns dias depois daquela visita ao Paternon, Gai de Maliverte resolveu fazer um passeio pelos arredores de Atenas, cavalgando até as belas montanhas que divisava pelas janelas do hotel. Tomou um guia e 2 cavalos. Já que seria inútil, quiçá molesto. Ele ficou, já que era um desses domésticos mais difíceis de se contentar que o próprio patrão, e cujos aborrecimentos se revelam principalmente em viagem. Tinha suas manias como uma velha senhorinha, e achava tudo detestável, os quartos, os leitos, os pratos, os vinhos, e a todo momento, escandalizado com os atropelamentos do serviço, exclamava: "Ah, os selvagens!" Por outro lado, reconhecia em Maliverte algum talento literário, mas julgava-o incapaz de se governar por si próprio, e, também, algo maluco, principalmente de algum tempo para cá. E confiou a si mesmo a missão de velar por ele. Uma contração das sobrancelhas de Maliverte, ademais, fazia-o voltar às suas funções, e o mentor, com uma maravilhosa facilidade de metamorfose, retomava o papel de criado de quarto. Gai mandou costurar certo número de moedas de ouro num cinturão de couro que levava sob as vestes, meteu 2 trabucos nos coldres dos arções da sela. Ao partir, não fixou o dia de seu regresso, desejando fruir a liberdade do imprevisto, da aventura, da vagabundagem ao acaso. Sabia que Jacques, acostumado com os seus desaparecimentos, não se alarmaria com alguns dias e mesmo algumas semanas de atraso. Permaneceria numa tranquilidade perfeita, enquanto estivesse ensinando o cozinheiro do hotel a preparar o bifteque à sua maneira à inglesa, corado por fora e sangrando por dentro. A excursão de Gai, salvo mudança de planos, devia limitar-se ao Parnaso e não ultrapassar 5 ou 6 dias. Mas, ao fim de um mês, nem Maliverte nem o guia tinham reaparecido. Nenhuma carta chegara ao hotel anunciando uma mudança ou um prolongamento de itinerário. O dinheiro levado por Gai devia estar acabando. Aquele silêncio começava a tornar-se inquietante. Certa manhã, enquanto comia um bifteque preparado, finalmente, a seu gosto, e bebericava um vinho branco de Santorim, bastante agradável, apesar de certo gostinho de resina, Jacques disse: "O senhor de Maliverte não me pede dinheiro. Isso não é normal. Deve ter-lhe acontecido alguma coisa. Se tivesse continuado a viagem teria me indicado uma cidade para onde eu lhe enviasse fundos, pois sou eu quem tem a bolsa. A menos que tenha quebrado o pescoço, ou a espinha, em algum precipício. Mas, também, que diabo de ideia essa de vir cavalgar neste país estranho, quando poderíamos estar em Paris, perfeitamente instalados num interior confortável, ao abrigo de insetos, mosquitos e outros horrorosos bichinhos que nos produzem calombos. Na primavera, não digo, concebo mesmo que se vá à Ville d'Avray, a Celle Saint-Cloud, a Fontainebleau, não a Fontainebleau, há muitos pintores, mas eu ainda prefiro Paris. Para bem dizer, o campo foi feito para os camponeses, e as viagens para os caixeiros viajantes, pois que é profissão deles. E isso de ficar plantado num albergue de uma cidade que não tem senão ruínas. Deus, que idiotas são esses senhores com suas pedras velhas! Como se as paredes novas e bem conservadas não fossem 100 vezes mais agradáveis aos olhos.
Decididamente o patrão não tem considerações para comigo. Certo que sou seu criado, que tenho a obrigação de servi-lo. Mas não tenho direito de me fazer morrer de tédio neste hotel da Inglaterra. E se ocorreu uma desgraça ao meu querido patrão? Apesar de tudo, é um bom patrão, e eu não me consolaria mesmo que achasse um emprego melhor. Tenho vontade de procurá-lo, mas onde? Quem saberá para que lugar a sua fantasia levou-o? Aos sítios mais extravagantes, mais impraticáveis, a essas gargantas, esses despenhadeiros que ele acha pitorescos e que esboça no seu álbum como se fosse uma coisa fora do comum. Pois bem, eu lhe dou mais 3 dias para que apareça. Depois disso darei alarme, afixarei seu retrato em todas as encruzilhadas como se fosse um cão perdido, com promessa de boa recompensa a quem o trouxer de volta. Sob as aparências de servidor frio e moderno, escondia-se o criado devotado e fiel, à moda antiga. O honesto Jacques agitava-se numa inquietação muito sincera. Amava Guy e sentia-se acostumado com ele. Muito embora estivesse assegurado, no testamento do amo, com uma boa quantia que lhe garantia um futuro despreocupado, não desejava a sua morte. O hoteleiro começou a mostrar-se cuidadoso, não pela despesa que estava paga, mas pelos 2 cavalos que fornecera para a expedição. Como se lamentasse pela morte problemática das 2 bestas, incomparáveis, de pés tão seguros, de andadura tão doce, de boca tão terna que se podia conduzir com um fio de seda, já que impacientou-se e lhe disse com ar de supremo desdém: "Está bem, se elas estão perdidas, as suas 2 rosas, eu lhe pagarei." Essa promessa devolveu toda a serenidade ao bravo Diamantopoulos. Cada noite, a mulher do guia, bela e robusta matrona que poderia substituir a Cariátide erguida no Pandrozim, vinha perguntar se Stravos, seu marido, não tinha regressado, com ou sem o estrangeiro. Depois da resposta, invariavelmente negativa, ia sentar-se sobre uma pedra, a pouca distância do hotel, e desfazia a touca que lhe apertava os cabelos negros, cujas mechas puxava, enfiando as unhas nas faces como se desejando desfigurar-se e lançando suspiros de ventríloco nas demonstrações teatrais da dor antiga. Não que estivesse, no fundo, muito emocionada, pois Stravos era um miserável, um borracho que lhe batia durante as bebedeiras, dando-lhe pouco dinheiro do muito que ganhava dos estrangeiros. Mas devia, por conveniência, manifestar um desespero de acordo com a circunstância. Uma maledicência que não era calúnia, acusava-a de consolar suas viuvezes intermitentes com um belo palicare de talhe de fidalgo, levando mais de 60 metros de fazenda fina, plissada, no seu saiote curto, solideu vermelho e jaqueta de seda azul que lhe cobria a metade do dorso nu. Aquela dor, verdadeira ou falsa, exprimida em roncos chorosos que lembravam os ladridos da Hecuba, aborrecia Jacques, que, apesar de incrédulo, era um pouco supersticioso. "Não gosto", dizia ele, "dessa mulher que ulula como um cachorro pressentindo a morte." Os 3 dias, que ele considera como limite extremo para a chegada de Guy, tinham-se expirado. Foi fazer uma declaração à justiça. Fizeram-se as mais cuidadosas pesquisas na direção provável que seguira Maliverte e seu guia. As montanhas foram batidas em todos os sentidos. Numa encruzilhada encontraram a carcaça de um cavalo, estendido de costas, inteiramente despojado de seus arreios e parcialmente comido pelos abutres. Uma bala lhe atravessara o peito e o animal caíra com o cavaleiro. Em torno da besta o terreno apresentava sinais de luta, mas longo tempo decorrera depois da época presumida do ataque, que devia datar de algumas semanas. Não era possível tirar-se muitas conclusões daqueles vestígios apagados pelo vento e a chuva. Num grupo de almecegueiras, à beira da estrada, um galho tinha sido arrancado por um balaço. A bala devia ser de pistola e foi encontrada um pouco mais longe, no campo. A pessoa assaltada parecia ter se defendido. Qual teria sido o desfecho da luta? Podia-se supor que fora fatal, pois nem Maliverte nem o guia tinham retornado. O cavalo foi reconhecido como um dos animais que Diamantopoulos alugara ao jovem viajante francês. Mas faltavam dados mais precisos para levar adiante a investigação.
O rastro dos agressores, da vítima ou das vítimas, pois seriam duas, perdiam-se. O fio condutor rompia-se no princípio. Descrições detalhadas de Maliverte e de Stravos foram enviadas a todas as partes por onde deviam ter passado. Não tinham sido vistos em nenhum lugar. A viagem terminara ali. Talvez os bandidos tivessem carregado Maliverte para uma caverna inacessível, nas montanhas, com o propósito de exigir resgate. Os bandidos enviariam um de seus comparsas à vila, e tratariam de fazer chegar às mãos de Jacques uma carta contendo as condições do resgate, com ameaças de mutilações, em caso de demora, e de morte, em caso de recusa. Assim agiam nesses negócios. Mas isso não aconteceu. Nenhum papel desse gênero chegou das montanhas. Jacques, a quem a ideia de regressar à França sem o patrão, que poderiam acusá-lo de o ter assassinado, perturbava singularmente, ainda que não tivesse deixado o Hotel d'Angleterre, não sabia a que santo mais apelar. Como nunca, maldize aquela mania de viagens que punha um homem, que poderia estar em segurança, nas mãos de bandoleiros em trajes carnavalescos, dispostos a caçá-lo como a uma lebre. Alguns dias depois desses acontecimentos, Stravos apareceu no hotel. Em que estado, poderosos deuses! Esfarrapado, magro, enfraquecido, com um ar sombrio e apalermado, como um cadáver que abandona o túmulo sem limpar-se da terra. O costume rico e pitoresco, que era o seu orgulho, e que tão boa impressão produzia nos turistas amantes de cor local, tinha-lhe sido tomado e fora substituído por uns andrajos sórdidos. Uma pele de carneiro graxenta abrigava-lhe os ombros, e ninguém reconheceria nele o guia favorito dos turistas. Sua volta inesperada foi levada ao conhecimento da polícia. Stravos foi provisoriamente detido, pois, apesar de muito conhecido em Atenas e relativamente honesto, partira com um viajante e voltara sozinho. Entretanto, Stravos pôde provar a sua inocência. Sua profissão de guia logicamente opunha-se a que ele eliminasse os viajantes, dos quais tirava proveito e que, ademais, não tinha necessidade de assassinar para roubar. Porque esperaria à beira do caminho as vítimas que, além de segui-lo de bom grado, recompensavam-no gordamente. A descrição que fez da morte de Maliverte era estranha e verdadeiramente difícil de ser acreditada. Segundo ele, enquanto cavalgavam tranquilamente, um ao lado do outro, pelo caminho escavado, no local em que encontraram a carcaça do cavalo, ouviram a detonação de uma arma de fogo, seguida, a curto intervalo, de uma outra. O primeiro disparo derrubou o cavalo montado pelo senhor de Maliverte, o segundo atingiu o próprio viajor que, num movimento instintivo, levara a mão ao coldre da cela e lançara ao acaso um tiro de pistola. 3 ou 4 bandidos se atiraram sobre Maliverte para despojá-lo. Outros 2 tinham-no feito descer do cavalo, a ele Stravos, subjugando-o com os braços, muito embora não tentasse uma resistência que sabia inútil. Até aí a narrativa não diferenciava muito das histórias comuns dos caminhos, mas o que se seguia era bem menos crível, muito embora o guia o afirmasse sob a fé do juramento. Pretendia ter visto junto de Maliverte já moribundo, cujo rosto, longe de exprimir as angústias da agonia, refletia um júbilo celeste, uma figura de deslumbrante alvura e maravilhosa beleza, que devia ser a Panagia, pousando sobre o ferimento do viajante, como para lhe suavizar os sofrimentos, uma luminosa mão. Os bandidos, apavorados com a aparição, detiveram-se a alguma distância e, então, a formosa dama tomara a alma do morto e voara ao céu com ela. Não se pôde conseguir que modificasse essa narrativa. O corpo do estrangeiro fora oculto sob uma rocha saliente, à beira de uma torrente, cujo leito, sempre seco no estio, fica florescido de lauriers roses. Quanto a ele, pobre diabo que não merecia o trabalho de ser assassinado, depois de ter sido despojado de seu rico costume, fora levado aos confins das montanhas para que não desse parte do assassinato. E só com inauditas dificuldades lograra escapar. Stravos foi posto em liberdade. Se fosse culpado não teria dificuldade em ganhar as ilhas ou as costas da Ásia, com o dinheiro de Maliverte. Sua volta provava-lhe a inocência.
A descrição da morte de Maliverte foi enviada à senhora de Marilac, sua irmã, mais ou menos nos mesmos termos com que fora feita por Estravos. A aparição de espírita era mencionada, mas como uma alucinação produzida pelo terror do guia, cujo cérebro não parecia muito equilibrado. Pouco depois do momento em que aquela cena de crime tinha lugar no Monte Parnaso, o barão de Feroz se retirara, conforme seu costume, para o fundo dos seus inacessíveis apartamentos, ocupado na leitura dessa estranha e misteriosa obra de Swedenborg que tem por título Os Casamentos da Outra Vida. No meio da leitura sentiu uma perturbação toda particular, como ao ser advertido por alguma revelação. A lembrança de Maliverte veio-lhe ao cérebro. Uma luz difundiu-se no aposento, cujas paredes tomavam-se transparentes e se abriam como um templo impetro, deixando ver as imensas profundidades, não do céu que detém os olhos humanos, mas do céu penetrável apenas pelos olhos dos videntes. Ao centro de uma efervescência de luz que parecia partir do fundo do infinito, dois pontos, de uma intensidade de esplendor maior ainda, semelhantes a diamantes sobre chamas, cintilavam, palpitavam e se aproximavam, tomando as aparências de Maliverte e espírita. Eles planavam um ao lado do outro, numa alegria celeste e radiosa, trocando carícias e celestiais afagos. Depois se aproximaram mais e mais e, como duas gotas de orvalho rolando numa mesma pétala, confundiram-se numa única pérola. Eis que são felizes para sempre. Reunidos, quanto não farão por amor, disse com um suspiro tristonho o barão de Feroz. E eu, quanto tempo terei de esperar ainda? Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.